Olá, mais uma reunião do Decifrando o Novo Testamento com a Visão Espírita. Meu nome é André Andriolo, dia 24 de fevereiro de 2025, essa é a nossa quarta reunião. Vamos falar um pouquinho sobre os primeiros anos de Jesus Cristo. Como sempre, o nosso estudo é feito à luz da doutrina espírita, codificada por Kardec. A gente não tem nenhuma intenção de estabelecer controvérsia teológica, interpretativa com outra religião. Eu estou usando como base o texto da Bíblia de Jerusalém, que está aqui maior, mas eu também uso a Bíblia do Peregrino, a Bíblia NVI e as Bíblias que estão lá no Logos, que é um site de estudo bíblico. Tem várias Bíblias lá, inclusive a João Ferreira de Almeida, atualizada e revisada, que também eu uso como texto para pesquisa. Mas o texto que está, todo o texto bíblico que está nas apresentações vem da Bíblia de Jerusalém. Como fonte espírita, eu estou usando o Livro dos Espíritos, as obras básicas, Livro dos Médiuns, Evangelho, a Gênesis, o Céu e o Inferno, Obras Póstumas e o que é o Espiritismo. Uma nova apostila da FEB, chamada O Evangelho Redivivo, também uso bastante. O EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, que, na verdade, tem muita coisa que está do estudo avançado, está dentro do Redivivo e vice-versa. As obras de Emmanuel, que o pessoal compilou, que a FEB compilou em 7 também, 7 volumes, São o Evangelho comentado por Emmanuel, que também uso bastante. Estou usando a Sabedoria do Evangelho do Pastorino. Estou usando hoje Primícias do Reino, do Divaldo, Amélia Rodrigues. E hoje vou usar a Revista Espírita de 68. Para a gente também ir uma das referências aqui que a gente está trabalhando. Então, tem bastante referência espírita aqui, junto com as referências normais, bíblicas. Nossos objetivos são falar da revelação a José, da vinda de Jesus, falar do nascimento de Jesus, falar dos 3 reis magos, que não é bem assim, vamos chegar lá, e falar da circuncisão de Jesus. Espero que a gente consiga chegar lá, porque tem muito assunto, muita coisa. Se der, vamos chegar até lá. E, por favor, se alguém quiser comentar, pode me interromper. Levanta a mãozinha que eu dou a palavra, tá? Bom, a revelação a José. Como é que funciona isso? Lá em Mateus, no capítulo 1, versículo 18, começa falando assim: a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida do Espírito Santo. Então, esse aqui é um fato bastante interessante, lembra que a gente viu semana passada que Maria ela vai visitar Isabel, mãe de João Batista, e quando ela chega lá, a Isabel, que está grávida de João Batista, se enche de Espírito Santo e fala: bendito é o fruto entre as mulheres, bendito é teu fruto entre as mulheres. Ela fala para Maria que Maria está grávida. Então, Maria, quando sai para ir para lá, não estava grávida. Quando volta, ela já está grávida. Então, imagina ela chegando lá, o José, a mulher está grávida. Como é que José ia como que José ia se comportar, nessa situação? Como é que ele se comportou, Então, ele descobriu que ela estava grávida justamente no momento em que ela volta. E aí, José, o texto da Bíblia fala assim: José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Porque como é que funcionava isso? Ela, segundo a lei judaica, a mulher que fosse pega em adultério, ela era apedrejada até a morte. Então ele estava no direito dele, avisar: olha, a gente estava noivo e a mulher voltou grávida. E estando noiva, estando prometida, segundo lá as leis de Moisés,
quando a mulher era prometida, já estava noiva, já tinha os mesmos direitos e deveres como se estivesse casada. Então, ele poderia ter dado denunciado ela para o Sinédrio, ela seria apedrejada. Ele ficou quieto, resolveu não denunciar ela, resolveu ficar quieto, quer dizer, ela já tinha esse compromisso com ele e ele até chegou a pensar em denunciar ela. Olha só que situação complicada, né? E aí, enquanto ele decidia, porque ele realmente cogitou, eis que o anjo do Senhor se manifestou a ele em um sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Então, isso aí o que mostra? Mostra a mediunidade de Davi, né? Dizendo para ele, mediunidade onírica, assim que o pessoal, às vezes, alguns falam, né? Mediunidade onírica. E aí, esse tipo de mediunidade vai aparecer de novo em José em outras situações, tá? Para ele também fugir para o Egito, depois que Jesus nasceu e tal. Então, o José ali podia dizer assim, ele era o verdadeiro homem de bem, né? Como é que ele podia? Tinha muita fé, né? Como é que ele podia aceitar isso, né? O Pastorino, ele tem uma visão um pouco diferente. Porque a gente falando isso, a gente está aceitando que Maria era virgem. Né? Que, por exemplo, houve uma inseminação artificial. Né? E aí, hoje em dia, isso é normal acontecer, mas naquela época ela teria sido inseminada artificialmente pelo Espírito Santo. Essa é uma das possibilidades. Inclusive, aquele livro Maria de Nazaré, que o Luiz gosta muito, do Espírito Miramês, ele fala isso, que na opinião dele, lá do Espírito, Maria passou por uma inseminação artificial. Mas o Pastorino me fala assim, olha, é muito mais simples do que isso. É muito mais simples do que isso. A virgindade de Maria significa que ela era uma mulher pura. Era uma pessoa, era um espírito de altíssimo nível, né? Era um espírito, depois lá no final a gente vai falar sobre esse espírito, era um espírito com a missão, a gente já falou sobre isso, com a missão de receber Jesus. E por isso ela era uma pessoa virginal, né? E ele fala, né, o pastor ele fala assim, na teoria, toda mulher que se casa virgem, ela é virgem até a primeira relação, né? Ela é virgem o tempo todo, né? Até ter a primeira relação. E como, do mesmo jeito que ele já tinha os direitos de estar casado com ela, de quando sendo noivo, ele também, o Pastorino aqui, assume que eles tiveram relação e que ela engravidou dele. E aí ele faz uma colocação muito interessante, né, que ele fala assim, ela era virgem depois e virgem antes, e virgem quando se concebeu, porque ele está falando da virgindade moral dela. E também aí ele começa a discorrer sobre por que será que existe foi feita essa discriminação de ser virgem de conotação sexual, né? Por que a conotação sexual dessa virgindade física? Não existe uma imposição divina, porque para a gente nascer na Terra não é preciso que haja a relação sexual. Então a relação sexual não pode ser uma coisa suja, é uma coisa divina. A maneira como a gente lida com isso é que, às vezes, desvirtua, né? Então, assim, ele diz que, o Pastorino fala assim, o sexo é santo. Não podemos admitir que Deus, sábio e bom, tivesse imposto obrigatoriamente às suas criaturas uma condição que, ao cumpri-las, as tornasse impuras, imperfeitas. Esse é o raciocínio do Pastorino, né?
Então, assim, quando a gente estuda esse assunto, né, a gente vai discutindo a virgindade de Maria, existem várias brigas, várias discussões, né? E pela Igreja Católica, ela era virgem antes, durante e depois. Né? Mas olha só o que o próprio texto fala. Ela dará à luz a um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito ao profeta, pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. José, ao despertar do sonho, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu em casa a sua mulher. Mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz a um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. Então, aqui, né, o texto de Mateus, ele é muito... Lembra que a gente falou que Mateus é muito focado na tradição judaica, né? Então, ele está seguindo lá o que os profetas haviam falado. Malaquias, Isaías, tinham falado que ela ia dar à luz, que uma virgem ia conceber. Né? Então, alguns tradutores também falam que a palavra virgem, né, em aramaico ou em hebraico, ela significa uma mulher, menina nova, uma adolescente, que ia ser dado como noiva para alguém. Mas então, aqui diz que ele não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho. Então, se teve essa ressalva, quer dizer que depois, né, não teria problema. Então, esse assunto é um assunto que se discute muito, mas eu acho que o mais lógico é o que o Pastorino está falando. Não teve jeito. Né? Ela engravidou, uma mulher pura, e imagina, a mulher engravidou e o anjo apareceu, cara, isso aí que ela recebeu Jesus, aquele espírito que, né, o Cristo. E o José deve ter se lembrado, obviamente, né, o anjo, né, o espírito de luz que veio falar com ele, avisou a ele, olha, cara, é aquilo que você tinha combinado antes de encarnar. Se lembra? Ele se lembrou, né? E aí, a partir daí, é história, né? Então, assim, eu coloquei aqui esse mapa, eu acho que todo mundo... Eu gosto muito de mapa. Né? Como é que funciona isso? Né? Belém, não sei se está para ver aqui, Belém é bem ao lado... Deixa eu botar a canetinha aqui. Belém fica bem pertinho de Jerusalém. Né? Então, ele vai depois, quando Jesus vai nascer, ele vai nascer bem pertinho de Jerusalém. Mas eles são ali de Nazaré, né? Então, aqui, como é que funciona aqui? Em Nazaré, o anjo Gabriel, o Nazaré é onde fica João Batista, e é onde o anjo aparece para Maria, né? Avisando do nascimento de Jesus. Em Belém, Jesus vai nascer aqui, em Belém, que é pertinho de Jerusalém. E também aqui em Belém, perto de Belém, né, que vai aparecer, o anjo vai aparecer para os pastores. Nós vamos ver lá na frente. E também em Belém que Jesus vai ser circuncidado. Tá? E depois tem Nazaré, onde Jesus vai viver, e tem a fuga para o Egito e de volta para o Egito. Tá? Então, assim, é esse lugar que nós estamos falando aqui, nesses textos bíblicos. Né? Então, locais e personagens. Belém. Belém significa casa do pão, que indica a fertilidade da região. Então, Belém era uma região muito fértil, onde tinha muitos campos de trigo. Então, era ali conhecido como a Casa do Pão. E era uma cidade dos antepassados de Davi. Os antepassados de Davi haviam nascido ali. E ela foi destruída pelos romanos no século II depois de Cristo. Hoje em dia,
é um centro de peregrinação, tem paredes altas de pedra, tem muitas ruazinhas estreitas, mas sempre foi pequenininha. Sempre foi uma cidade pequenininha. Tá? A gente vai falar também de Herodes. Quem foi Herodes? Herodes era também chamado Herodes o Grande. Ele morreu por volta do ano 4 ou 5 antes de Cristo. Então, como eles situam que Jesus, né, que o Herodes, né, ele fala assim, Herodes mandou fazer um recenseamento, e continua, quando a gente olhando o texto aqui, logo depois da visita dos Reis Magos, eles falam que os Reis Magos foram visitar o Herodes. E quem era Herodes? Herodes era um rei que morreu antes de Cristo. Então, Jesus não pode ter nascido no dia zero. Por isso que todo mundo situa que Jesus nasceu 5 ou 4 antes de Cristo, por causa da data da morte de Herodes. Então, o texto fala assim. Então, tendo Jesus nascido em Belém, no tempo do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente. Então, esses magos que vieram do Oriente, né, foram ter com Herodes. Aí conversaram com Herodes e perguntaram para Herodes, onde é que está? Olha, onde está o rei dos judeus recém-nascidos? O Herodes ficou aborrecido, e aí daí que Herodes vai mandar matar todos os primogênitos. Tá? Essa é a história para depois. Os reis magos. Quem eram os reis magos? Quem eram os reis magos? Os reis magos, eu estou perdendo aqui com tanta coisa. Esses reis magos não eram necessariamente reis. Eles eram chamados de magos porque eles eram astrólogos ou que vinham do Oriente. Por isso que tem a história também da estrela, né? Eles vieram provavelmente da Pérsia, Babilônia, ou da Arábia. Esses magos, eles eram eruditos, estudiosos e tal. E eles seguiram, então, uma estrela guia. O que era essa estrela guia? Essa estrela guia... desculpa. E também a tradição judaica, né, a tradição cristã, passou a admitir que seriam três magos, porque eles dão 3 presentes. Então, assumiu-se que cada um dava um, mas a Bíblia não fala de quantos reis magos são. E também os nomes, né, Gaspar, Melquior e Baltazar, também apareceu esse nome, só apareceu no século 7 depois de Cristo. Então, ele também não tem nome ali no início ainda. Então, os magos não eram reis. Eles eram apenas estudiosos, astrólogos e tal. Eram sacerdotes, vamos falar assim. O Eliseu Rigonati, que é um livro que eu esqueci de falar com vocês, no Evangelho dos Humildes, ele fala assim, os magos eram sacerdotes. Na antiga Pérsia, formavam uma corporação que se ocupava do culto religioso e do cultivo da ciência, principalmente a astronomia. O verdadeiro significado da palavra mago é sábio. Eram respeitadíssimos pelo povo e dividiam-se em várias classes. Cada uma delas tinha privilégios e deveres distintos. Levavam uma vida austera, vestiam-se com extrema simplicidade. E também, né, tem a estrela guia. O que é a estrela guia? Né? A estrela guia pode ser um espírito só, poderia ser um mito, pode ser um fenômeno divino, né? Pode ser um cometa, por exemplo, né? Pode ser uma conjunção de planetas. Há pouco tempo o pessoal falou, vai ter alinhamento dos planetas, alinhamento não sei o que, a Flávia ficou acordada e foi ver o alinhamento. É uma estrelinha aqui, né? Um planetinha aqui, outro planetinha ali, outro planetinha lá, não sei o que, bem longe, não é quase nada disso, né? Porque a gente fica imaginando um desfile de planetas que o pessoal bota para, né, o pessoal clicar lá no Instagram, simplesmente os planetas ficam alinhados no céu, mas numa amplitude enorme no céu, né? Você vê uma bolinha de nada. Então, o que o Espiritismo fala? Né? Imagina, né, Jesus nascendo, aquele
o Cristo, né? O coordenador da Terra, o governador da Terra nascendo, o séquito de espíritos superiores e de espíritos puros que vêm assistir a ele, todos eles luminosos, vai formar uma luz, não tem jeito, vai aparecer na atmosfera aquela luz. Então, a estrela guia são essa luz, né? Aí eu pulei esse texto, né? Tendo Jesus nascido em Belém, na Judéia, no tempo de rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente, perguntando: onde está o rei dos judeus? E, com efeito, vimos a sua estrela no céu surgir e viemos homenageá-lo, que é a estrela. Né? E eles trouxeram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. O ouro representa luz e sabedoria. Incenso, lembra que a gente já falou que naquela época tudo que subia representava do divino, né? A fumaça, o próprio tabernáculo, os templos judaicos, eles queimavam incenso, né? Como oferenda para Deus, né? Então, porque tudo que sobe é divino, o vento, a fumaça. Então, o incenso trazia um cheiro bom, boas obras, bom senso. E a mirra é um perfume que você passa, né, na pele e ele some. A mirra some, ela desaparece, simbolizando o sacrifício e a renúncia de si mesmo, né, que Jesus ia passar. Então, esses eram os três presentes de Jesus, né? Bom, então, indo lá agora para Lucas, no capítulo 2, versículo de 1 a 5, vai contar por que o Maria e José tiveram que ir para Belém, né? Para Jerusalém. Naqueles dias, apareceu um edito de César Augusto, né, rei de Roma, né, imperador de Roma, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Então, essa história do recenseamento de todo o mundo habitado, existem controvérsias, né? Porque na própria Bíblia de Jerusalém, fala assim, será que por que o mundo habitado, né? O que era o mundo habitado? Será que todo mundo que eles conheciam, né? Toda a parte que Roma dominava, né? Então, e todos iam se alistar, cada um na própria cidade. Também José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, para a Judéia, na cidade de Davi, chamada Belém, por ser casa da família de Davi, para se inscrever com Maria, sua mulher, que estava grávida. Então, lembra que a gente viu lá, né? Vamos ver se eu tenho um mapinha, voltando lá no mapinha, né? Ele saiu lá de Nazaré, veio aqui para Belém, que era a cidade de Davi, que era onde o José a cidade natal de José. Por isso que eles foram para ali, por causa desse recenseamento. Tá? E Maria, sua mulher que estava grávida. Apesar de, né, a gente ter visto na genealogia de que tanto Lucas quanto Mateus não colocam Jesus como filho de José, né? Colocam filho de Maria, mas legalmente o Mateus coloca ele como descendente de Davi, de José, que era descendente de Davi. Então, por isso que ele fala aí, por ser casa da família de Davi, para se inscrever com Maria, sua mulher que estava grávida. Então, ele vai lá, se inscrever lá. Enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o seu parto. E ela deu à luz o seu filho primogênito. Envolveu-o com faixas e reclinou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala. Olha só que coisa interessante, né? O que significa filho primogênito? É o filho mais velho. Lá, em Mateus, ele fala, José não conheceu Maria até o nascimento
de Jesus. E aqui fala que ela teve o filho primogênito. Então, é normal que tenha tido outros filhos. Pelo menos filhos de José, né? Teria o filho na verdade, filho dela, né? Porque José era mais velho. Porque criou-se. Bom, e também colocou ele numa manjedoura. Olha só que coisa interessante, né? A manjedoura, fala, Maria Luísa. Você tocou num ponto bem importante que eu sempre tive vontade de que alguém me explicasse bem, porque às vezes o Evangelho fala que Jesus e seus irmãos, né? Tem uma parte do Evangelho que fala. Mas esses filhos eram de José, né? Porque José era bem mais velho que ela. Então, eu acho que de Maria só ficou Jesus mesmo, né? Ou não? A gente não tem notícia. A gente não tem notícia, mas não, nada impede, né? Porque fala dos filhos, mas eles não dizem, né? Filhos só de José. Eles não falam isso, né? Interessante. É. Mas isso o interessante aqui é que para os protestantes, eles não colocam Maria como virgem o tempo todo, né? Eles aceitam a virgindade de Maria antes da concepção e depois que nasceu, ela não deixa de ser virgem. Muitos dizem que Maria é mulher como outra qualquer. Falam até assim. Não era como outra qualquer, porque era um espírito elevadíssimo, né? Não, acho que eles querem dizer assim, em relação a ser uma mulher de carne e osso. Né? De carne e osso. Bom, aí a gente, quando vê, né, a história da manjedoura, né, isso é um exemplo de que Jesus já começa ao nascer dando um exemplo de humildade, né? A manjedoura, que é o, digamos assim, o ponto de partida, né, é o lugar, a coisa mais humilde que podia ter, porque aquela região, aquilo ali, aquele lugar onde eles vão, né, naquele estábulo, onde estava a manjedoura, era um lugar de abrigo, né, de pastores. Era um lugar muito humilde, né? E engraçado que tendo como testemunha, né, os cordeirinhos, os bichos, né, o rebanho do lado. Então, assim, mostra que Jesus estava ali, chegou ali de maneira humilde, não vinha aquele rei que eles estavam esperando, né? Que, por exemplo, os judeus, né, esperavam do Messias, né? Bom, depois que ele nasce, né, aparece uma coisa interessante. Os anjos e pastores. Está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 8 a 14. Deixa eu ler aqui. Na mesma região, havia uns pastores que estavam nos campos e que, durante as vigílias da noite, montavam guarda a seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor envolveu-os de luz. Ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse: Não temais, eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Isso vos servirá de sinal. Encontreis um recém-nascido, envolto em faixas e deixado numa manjedoura. E, de repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste a louvar a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e a paz na terra nos homens que ele ama. Quando os anjos os deixaram em direção ao céu, os pastores disseram entre si: Vamos já a Belém e vejamos o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram, então, às pressas, encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que lhes fora dito a respeito do menino. E todos os que os ouviam ficaram maravilhados com as palavras dos pastores. Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes fora dito. Então, assim,
essa história, né? Imagina os pastores estão lá, aparece uma luz, um anjo, o anjo fala para eles que nasceu o Salvador, em Belém. E junto com esse anjo, daqui a pouco já aparece um monte de anjo, um monte de luz, e depois eles vão para o céu. Né? O que era isso? Né? Explicação espírita. Né? Vidência mediúnica dos pastores ou materialização do espírito superior. Mas como eram vários pastores, né, é muito mais fácil que seja a materialização do espírito superior. Né? Então, foi isso. Apareceu realmente um espírito que se materializou ali para falar com os pastores. E interessante que ele fala assim: isto vos enviará de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado em uma manjedoura. Né? Quando fala do sinal, né? Porque os pastores eles deviam de estar ali tomando conta das suas coisas. Estavam ali tomando conta do rebanho, né? Que eles estavam falando, que é o trabalho deles. De noite, de vigília. Porque eles tinham que tomar conta para não aparecer lobo, para não aparecer ladrão, não sei o quê. E, de repente, aparece um anjo e fala: nasceu o Cristo Salvador, e eles largam tudo e estão correndo. Eles têm um despertamento, é o sinal. Né? Esse despertamento, né, deles, por que colocou essa história? Já para mostrar que Jesus ia trazer nas pessoas um despertamento. Todo mundo que entendesse a importância de Jesus ia se tocar, ia acontecer alguma coisa, ia ficar movido, né? Movido por Jesus. E depois, então, aparece, ele fala lá do texto, né? Dessa multidão de espíritos, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens que ele ama. Né? Ele não falou paz na terra só ao povo hebreu, apesar de que os hebreus se consideravam povo escolhido e sempre se referiam a si próprios como o povo a quem Deus ama. Mas ele não fala apenas Israel. Ele fala todo mundo que ele ama. Ele está falando do mundo todo. Então já começou aí a ver essa como é que se diz? A ver essa mudança de visão mais abrangente, né? No livro Antologia Mediúnica do Natal, o Emmanuel fala no livro, na Mensagem de Natal. Isso está lá no Antologia Mediúnica de Natal, capítulo 2. E também está nesse livro aqui que eu falei que eu estou usando, né? Comentários do Emmanuel sobre o Evangelho. E aí ele fala, né? Glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo, de todo o coração e de toda a alma. Ele está comentando justamente essa frase: glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Paz, homem, boa vontade. E aí, paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia. Continua. Boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo, uns à frente dos outros, no grande roteiro da humanidade. O Natal exprime renovação da alma e do mundo, nas bases do amor, da solidariedade e do trabalho. Então glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade. Boa vontade. Renovação na alma e do mundo, no base no amor, solidariedade e no trabalho. Né? O Cristo na manjedoura, segundo Emmanuel, no mesmo texto,
representava o Pai na Terra. Então, e o cristão no mundo, segundo Emmanuel, também na mesma mensagem, fala: o cristão no mundo é o Cristo dentro da vida. Porque não adianta você ser cristão só da boca para fora. Né? Que muitas vezes nós somos assim, né? Somos cristãos da boca para fora. Né? Eu já vi várias vezes isso, alguém falando sobre Gandhi, né? Gandhi fala: não, eu admiro o Cristo. O Cristo é o máximo, é o máximo de esplendor. Mas eu não admiro o cristão, porque o cristão não faz o que o Cristo pregava. Né? É o que o Emmanuel está falando aqui. O Cristo, na manjedoura, representava Deus na terra. E o cristão no mundo representa o Cristo dentro da vida. Então, a gente precisa transformar isso, né, através dessa história aí, renovação da alma, na base do amor, da solidariedade e do trabalho. Então o texto continua. Vai falar da circuncisão e apresentação de Jesus no templo. E o cântico de Simeão. Isso está lá em Lucas, capítulo 2, de 21 a 32. Isso aí é um afresco, essa foto é uma foto de um afresco que está lá na biblioteca. Não é afresco, não, é uma figura, uma ilustração que está lá na biblioteca do Vaticano. Não sabem a data, não sabem o autor, não sabem nada, mas eu achei bastante interessante. Né? Primeiro, assim, Jesus chegou... eu vou ler o texto. Quando se completaram 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme chamou o anjo antes de ser concebido. Quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no para Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo macho que abre o útero será consagrado ao Senhor, quer dizer, todo primogênito. E para oferecer em sacrifício, como vem dito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, Jesus, né? Jesus vai ser apresentado, né? Vai ser circuncidado, vai ser apresentado às leis judaicas, e José e Maria cumprem a lei que está lá em Levítico. Lembra que a gente estudou Levítico? Está em capítulo 12, versículo 8, eu estou usando minha cola aqui. Dizendo que quando alguém nasce, um varão, quando nasce o primogênito, homem, os pais têm que fazer uma oferenda. E a oferenda dos pobres, né, dos ricos, se você tiver dinheiro, é um cordeiro. Se você não tiver, é uma pomba, 2 pombas ou 2 rolinhas. Né? E eles cumprem esse ritual, né? Olha só que interessante, né? Jesus não chegou impondo normas ao pensamento religioso. Não interpelou governantes e governados sobre o processo político. Não disputou com filósofos quanto à origem dos homens. Trouxe claridade para tudo, projetando-se em si mesmo. Fez-se luz, espírito eterno. Isso porque o Simeão, que foi quem foi lá circuncidar ele, foi movido pelo Espírito Santo, e ele benzeu Jesus falando assim: agora, soberano Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste em face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e glória a teu povo Israel. Luz para iluminar as nações. Então, Jesus, né, esse texto também é de Emmanuel, eu esqueci de dar a referência, é de Emmanuel, Lucas, versículo 2, 32, página de Natal, que saiu lá na Antologia Mediúnica de Natal, também no capítulo 4, ou também no Clarim,
no jornal O Clarim. Né? E aí o Emmanuel fala sobre isso. Olha, ele trouxe luz para iluminar nações, ele não trouxe norma, ele não trouxe ritual, apesar de cumprir o ritual. Ele não trouxe filosofia imposta, né? Ele não trouxe pureza doutrinária. Né? Jesus não trouxe uma religião. Quem fez a religião foram os homens. Ele trouxe apenas claridade. Era luz para iluminar os corações. Né? Também tinha lá no templo, além do Simeão, esse Simeão dizia que ele só ia morrer depois que o Messias chegasse, que ele visse o Messias. Ele tinha sido profetizado isso. E aí ele vê Jesus batiza, Jesus, né, consagra Jesus, não é batizado. Ele dá a bênção a Jesus, não é batizado. Quem batizava era João Batista. E depois, então, ele se fala, olha, agora eu posso morrer. Ele já pode ir. Também tinha lá no templo uma anciã chamada Ana, que tinha ficado viúva muito cedo. Uma profetisa chamada Ana. Idade muito avançada, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Após a virgindade, tivera 7 anos com o marido. Ficou viúva e chegou aos 84 anos. Não deixava o tempo, servindo a Deus dia e noite, com Jesus e orações. Quando chegasse nessa mesma hora, agradecia a Deus e falava do menino. Como chegasse nessa mesma hora, que ele chegou no mesmo momento em que o Simeão estava fazendo a circuncisão de Jesus e profetizando, ela saiu, agradecia a Deus e falava do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Ela também saiu anunciando para todo mundo que tinha nascido o Salvador. Igual os pastores, igual Simeão. Né? Então, a profecia de Ana. Então, esses espíritos, né, todos esses espíritos que tiveram junto com o nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus ele foi cercado de espíritos. Maria, maior de todos, José. Imagina, sem José, como é que ia ser? Né? O Emmanuel também fala do José da Galileia, está no livro Levantar e Seguir. Né? Levantar e Seguir, chama José da Galileia. O Emmanuel fala assim, em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente nos derradeiros quadros de sua passagem no mundo. Quer dizer, normalmente fala muito da pessoa quando está chegando no fim da hora da morte. Né? José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pôde prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensaste no cristianismo sem ele? Dá para imaginar o cristianismo sem José? Né? Então, José, né, assim, quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve um tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Então, né, José, o cristianismo deve a José, né, esse primeiro momento. Então, esses espíritos que vieram junto com Jesus, José, Zacarias, Ana, Maria, os pastores, os magos, né, os 3 magos, a profetisa, Simeão, todos esses espíritos, né, a Revista Espírita fala, a Revista Espírita de fevereiro de 68, dos espíritos marcados. O que são os espíritos marcados? São espíritos designados para uma missão importante. Tem uma radiação luminosa.
que é um sinal característico de sua superioridade. São escolhidos entre os espíritos capazes de as cumprir. Entretanto, como têm livre-arbítrio, podem falir por falta de coragem, de perseverança ou de fé, e não estão livres de acidentes que podem abreviar os seus dias. Por exemplo, os apóstolos também foram espíritos marcados, né? Espíritos com missão, segundo esse texto da Revista Espírita. Mas um deles, Lucas, falhou. Um deles falhou. Então, né, toda essa vinda de Jesus, esse início da trajetória de Jesus, foi muito bem preparada, ele foi muito bem amparado, existia uma organização enorme em volta. É óbvio, para o nascimento de Jesus, né? E a gente vai ver que até a coisa vai andando, né? De maneira que a gente vai percebendo que tudo se encaminha para que, quando ele começasse o seu ministério público, estivesse já tudo pronto. Ele só passa 3 anos do ministério público, né? Mais ou menos uns 30 anos de idade, mais ou menos, que ele começa a parte pública da sua vida, mas algumas coisas acontecem antes e a gente vai ver isso semana que vem. Desculpa, eu esqueci de passar esse pedacinho aqui. Antes da gente entrar, né, Jesus, depois que Jesus nasce, tem esse pedaço aqui de Jesus entre os doutores, né? Olha só que coisa interessante, né? Lucas fala no capítulo 2, 39 em diante. A vida oculta de Jesus de Nazaré. Aí, os seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiam para a festa. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais notassem. Pensando que estivesse em caravana, andaram pelo caminho de um dia e puseram-se a procurá-lo entre os parentes conhecidos. E, não encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, encontraram no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E todos que o ouviam ficavam extasiados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, ficaram surpresos. Mas sua mãe lhe disse, meu filho, por que você agiu assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Ele respondeu, por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes disseram. Jesus ficou 3 dias, 1 dia e meio, ninguém deu falta dele. É óbvio, né? Já estava acostumado que ele já devia de aprontar muito, né? E aí, né, essa frase aqui, né? Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Por que ficaram preocupados? Não sabiam que ele tinha uma missão? Todos esses espíritos, né, que eram espíritos marcados, sabiam que Jesus estava em missão, né? Todos eles sabiam disso. Então, eles deviam de saber que Jesus estava ali fazendo o que tinha que fazer. Tá bom? Ok. Mais um pedacinho. Eu já estou perdido mesmo. Kardec fala, na introdução do Livro dos Espíritos, né, falando disso aqui, ó. Não sabias que devo estar na casa de meu pai? É igual nos espíritas, né? Kardec fala na introdução do Livro dos Espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente, sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário. Podia deixar de existir ou não ter jamais existido sem que, por isso, se alterasse a essência do mundo espírita. Mas nós ainda, espíritas, mesmo sabendo disso tudo, ainda nos preocupamos demais com o mundo material. A gente ainda fica muito nervoso. A gente reclama, né, Maria Luísa? A gente reclama que a música não está certa, reclama disso, reclama... É tudo coisa material. O que é o importante?
o que é o importante? Né? O importante é o mundo espírita. É a gente se preparar para o mundo espírita, mas nós ainda não conseguimos ver isso. Por isso que Jesus falava, por que você me procura? Não sabeis que eu devo estar na casa de meu pai? Mas a gente ainda está muito preocupado com a matéria, né? E a gente... Eu estou demais. Exatamente. Agora sim. Semana que vem, Mateus 2 e 3, Lucas 2 e 3 e Marcos capítulo 1. A gente vai completar essa primeira parte aqui de Jesus.